Senta aqui, vamos conversar sobre Levítico capítulo 14. Mas antes, como a gente sempre faz, vamos orar e pedir ao Espírito Santo que Ele esteja conosco. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor engrandecido, louvado e exaltado seja o Teu santo e grandioso nome, Pai. Pai, bendito és Tu e bendita é a beleza da Tua santidade. Pai querido, Pai amado, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, os nossos erros. Pedimos, Senhor, para poder entrar na Tua santa presença, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja aqui comigo, como eu sei que o Senhor está e vive, Pai. E peço, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, com essa pessoa que está assistindo, seja lá onde ela estiver, se for no trabalho, se for no carro, se for na academia, se for num fone andando no shopping, se for andando na rua, se for no quarto, no banheiro, onde quer que essa pessoa esteja, Pai, esteja com ela, Senhor. Pai, toma todo esse lugar, Espírito Santo, Tu é bem-vindo aqui, Pai. Onde quer que pisemos a planta do nosso pé, Pai, esse lugar é Teu, Senhor, porque o Teu Filho está nesse lugar, Pai. Tu tens, Senhor, autoridade, legalidade e poder sobre as nossas vidas e sobre tudo que envolve as nossas vidas, Pai. Te pedimos entendimento da Tua Santa Palavra, que seja feita a Tua vontade, Senhor, que a Tua Palavra seja como uma semente fértil que é plantada no nosso ser e que frutifica nas nossas vidas e na vida de todos os que passarem por nós. Pai, que não seja eu a falar aqui, mas que o Senhor possa falar através da minha boca com aqueles que o Senhor quer alcançar, Pai. Eu sou Teu instrumento, eu sou Tua filha, eu sou Tua serva, eu sou a Tua noiva, Senhor, que seja feita a Tua vontade, não só hoje, mas para sempre, no nome de Jesus. Amém. A purificação da lepra. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de ísopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de ísopo no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. O Senhor está instruindo Moisés como o sacerdote deve fazer para poder purificar a pessoa da lepra. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água. E assim estará puro. Você percebe que sempre na purificação lava as roupas, ou seja, as roupas que antes estavam sujas e impuras, as coisas que a gente muitas vezes veste sobre as nossas vidas, sabe? Muitas vezes a gente veste paradigmas, veste comportamentos, veste pecado, veste uma série de coisas, vaidade. E aí a gente precisa ser lavado para poder ser purificado, ou seja, a gente lava as nossas vestes novas, lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água. E assim estará puro, ou seja, se limpa, se purifica para o Senhor. É um ser novo para o Senhor. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com a caneca de óleo. E ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. Se você não entende a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, você pode voltar lá no 4º dia, que a gente está nesse propósito, né, de ler o livro Levítico,
O quarto dia, que é o quarto capítulo, eu falo sobre a oferta pelo pecado, e no quinto dia a gente vai falar sobre a oferta pela culpa. Então você pode voltar lá e assistir o vídeo, e depois você volta aqui e a gente continua, para poder você entender tudo que tá acontecendo, para poder eu não ficar repetindo as coisas para as pessoas que já viram, tá bom? O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco de óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O Espírito Santo falou no meu coração que aqui a pessoa precisa ser purificada, faz a oferta pelo pecado, né? E coloca o sangue do animal que está sendo sacrificado na ponta da orelha direita, na ponta do polegar direito, na ponta do dedo direito da pessoa que está impura e está sendo purificada. E aí aqui ele está falando que ele coloca o óleo em cima dos lugares que colocou o sangue dessa purificação, do sangue desse sacrifício. E aí o Espírito Santo falou no meu coração que o Espírito Santo derramará o óleo de unção dele em cima da sua ferida, em cima do seu pecado, em cima da sua dor, em cima dos lugares que você já esteve machucado, já caiu, daqueles lugares, ele colocará o óleo da unção dele sobre aqueles lugares, para que você não só seja curada e tenha uma cicatriz, mas para que a sua cicatriz, o testemunho da sua vida, aquilo que você passou, para que isso seja uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo através da sua vida, para que naquele lugar que você caiu, naquele lugar que você sofreu, que você passou, que você sentiu dor, você possa, através da sua vida, o Senhor possa curar muitas outras vidas, para que você seja um instrumento para Deus, para que, mas há muito tempo atrás eu sofri uma traição. Então, o Senhor, ele tá te curando dessa ferida, dessa dor, ele tá colocando o óleo dele, da unção do Espírito Santo sobre aquele lugar, e você vai curar muitas mulheres que têm essa ferida. Você vai poder ajudar muitos casamentos, muitas pessoas. O seu lugar de dor também é o seu lugar de unção, também é o seu lugar de ministério, também é um lugar que você pode servir a Deus. Ele não vai só te curar, ele vai te transformar. E através da sua vida, ele vai transformar muitas vidas, porque você vai ser usada para poder curar a tua casa, a tua família. A partir da sua vida, a sua descendência vai ser curada, e também a sua vida pode curar toda a geração que veio antes, porque você pode falar com a sua mãe, com a sua avó, com quem quer que você precise falar, com a sua tia, e não só as pessoas da sua casa, mas fora, você vai ser um canal de cura para o povo de Deus. O óleo que restar na palma da sua mão, o Senhor derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Quando o Senhor te dá unção, não é para você guardar o óleo da unção que o Senhor deu na tua mão e você, vou guardar para mim, vou ficar com óleo, vou me apegar a isso, vou esconder, ou vou me acovardar, tô com medo, não tô pronta. O Senhor me deu o óleo da unção aqui na minha mão, mas eu vou guardar ele num potinho lá em casa, porque eu não tenho coragem. Tô com vergonha, tô com medo, tô me sentindo pressionada, não sei. Não importa, quando o Senhor ele te unge, quando o Senhor te dá o poder da unção, quando tem óleo de unção do Espírito Santo na tua mão, você pega e deposita em cima da cabeça de todos aqueles que o Senhor enviar para a tua vida. A tua vida ela é um canal de bênçãos do Senhor. Você é um escolhido, escolhido não tem escolha. Eu vi uma palavra da Viviane Martinello, e ela falou algo como: você consegue imaginar um jarro de barro falando pro olheiro, que é quem faz lá o jarro de barro, falando para ele como ele deve fazer? Você consegue imaginar isso? Não, né? Ele pega e ele faz como ele quiser. Ele já tá ali fazendo, ele faz do jeito que ele quiser. Ele é a pessoa que tá fazendo. Sem ele, o jarro de barro nem ia existir.
ele nem precisava fazer aquele jarro de barro. Ele pode fazer o jarro de barro que ele quiser, ou ele pode fazer jarro de barro nenhum, mas ele está fazendo aquele jarro de barro. Ele está honrando aquele jarro de barro com o tempo dele, com as bênçãos dele. Ou seja, assim é a nossa vida com o Senhor. Você quer falar para o Senhor o que Ele tem que fazer com a tua vida, como tem que ser o seu ministério, como tem que ser os planos de Deus para a sua vida? Claro que não. Você tem que se submeter à vontade de Deus. Ele é maravilhoso, Ele fez você. Ele poderia não ter feito, mas Ele fez, Ele te ama. Ele fez você pensando nele. Ou seja, você é abençoado, você é honrado. A partir do momento que você aceita Ele como o único suficiente Salvador, aceita Jesus Cristo, você é filho de Deus. Olha que coisa mais honrosa, que coisa mais maravilhosa. Não existe nada melhor do que ser filho de Deus. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará um animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal. E assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se, todavia, for alguém pobre sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, para ser movido e para fazer propiciação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, conforme os seus recursos. O Senhor, Ele é tão maravilhoso e misericordioso que Ele se importa com o que você pode oferecer. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem um propósito de Deus para sua vida, cada um tem a sua bagagem. O Senhor, Ele não vai exigir de você o que Ele vai exigir do seu irmão, muitas vezes, ou o que Ele vai exigir do seu vizinho, não. Ele te ama tanto, Ele é tão cuidadoso, carinhoso e minucioso nos detalhes que Ele vai querer uma coisa diferente de cada pessoa. Ele tem um propósito para cada pessoa. E Ele não vai exigir de você algo que você não possa dar para Ele. Ele não vai exigir de você algo que seja maior ou muito pesado para você. Ele vai exigir apenas o que você pode dar, conforme os seus recursos. E não que isso não possa mudar com o tempo, tá? Com o tempo pode mudar sim e evoluir. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele entende os seus processos. Ele tá com você, Ele tá vendo. No 8º dia, Ele os trará ao sacerdote para sua purificação à entrada da tenda do encontro, perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo na palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Eu profetizo na sua vida que o Senhor vai derramar óleo de unção na sua cabeça, nos seus pecados, nas suas feridas, nos lugares que você já pecou e que você já se arrependeu, nos lugares que você já se cicatrizou, mas que você precisa ressignificar, que você precisa ser transformado. E eu declaro que o Senhor vai colocar óleo de unção nas suas mãos para que você possa não só continuar a viver a sua vida com Cristo, mas também a servir a Ele e a colocar esse óleo que Ele depositou na tua mão sobre a cabeça de muitos dos filhos dele, de muito do povo de Deus. Que a tua ferida ela vai servir não só como testemunho de cura para a sua vida, mas também vai servir como cura para a vida de muitas pessoas que passarem pela sua vida, porque o Senhor vai te usar, no nome de Jesus. Amém. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto juntamente com a oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado.
Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. Essa é a regulamentação para todos aqueles que têm doença, que têm lepra muitas vezes no seu interior, que tem uma doença espiritual e às vezes você não tem condição. Mas o Senhor, Ele te capacita, Ele está contigo. Você sozinho realmente não consegue, mas o Senhor pode tudo. Ele está esperando, Ele está aí do seu lado, esperando que você o aceite para que Ele entre em você. E quando Ele entra em você, a força do Senhor é capaz de mover montanhas, de fazer o impossível e de operar milagres na sua vida e na vida de todos que passarem por você. A purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Olha o que ele fala aqui. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, quando vocês chegarem à sua promessa, a terra de Canaã foi a terra que o Senhor prometeu lá para o pai deles, Abraão. Então, quando vocês entrarem na terra de Canaã, quando vocês estiverem recebendo o que eu prometi para vocês, a bênção que eu dei para vocês, que eu lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o que precisa para poder ter mofo numa casa? A casa precisa estar fechada, precisa ser um lugar com pouca luz solar e precisa estar úmido. O que o Senhor está falando aqui? Quando eu cumprir a promessa que eu fiz na sua vida, porque o Senhor vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A promessa que Ele faz, Ele cumpre, Ele honra. Quando eu cumprir a promessa que eu fiz na sua vida, quando eu te der o teu milagre, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse milagre, com essa bênção? Você vai guardar ele? Você vai fechar ele? Ou você vai se permitir ser usado, se permitir testemunhar o que eu fiz na tua vida? Você vai pegar a bênção que eu te dei e você não vai permitir mais ter luz? É isso? É tipo, o Senhor me abençoou, muito obrigada, Senhor. Até aqui, tchau. Vai ser isso que você vai fazer? Ou você vai pegar, vai fechar a tua casa e você não vai compartilhar a palavra do Senhor com ninguém? Onde o Senhor te abençoar, leve luz, leve Cristo para esse lugar. Leve amor, leve a presença do Espírito Santo para esse lugar. Consagre as suas bênçãos a Deus. Sempre, em qualquer coisa, consagre a Deus. A sua casa, a sua família, o seu carro, a sua compra que você faz no mercado. A vez que você foi ali no shopping comprar uma blusinha, consagra ela a Deus. Quando você acorda, consagra o teu dia a Deus, consagra a tua vida a Deus. Coloca a tua vida nos pés do Senhor. Se coloque, se proste, caia de joelhos nos pés do Senhor. Você e toda a sua casa servindo ao Senhor em todo o tempo e se humilhando a Ele, que foi o que a gente até conversou ontem. Então, quando o Senhor te permitir entrar na terra prometida, te permitir entrar em Canaã, te der a sua bênção, o seu milagre, aquilo que Ele te prometeu, você tem que ter sabedoria para poder você agir a partir daí. Por isso muitas pessoas ainda não receberam aquilo que o Senhor prometeu, não porque o Senhor não está pronto, não porque a bênção não está pronta, é porque você muitas vezes não está pronto. Porque talvez você pegue essa bênção e você feche e você não permita entrar a luz do Senhor e você fique ali e tenha mofo na tua bênção. Você é um instrumento do Senhor. As coisas daqui da terra, elas não vão ser para sempre. Você não pertence a esse mundo. Você pertence ao reino dos céus. Então não se prepare para poder você ter as coisas apenas aqui da terra. Eu sou doida para poder um dia eu tá no Brasil com a minha família bem cheia, com os nossos filhos na nossa casa, sabe? Com as crianças correndo, com a família em volta da mesa, os nossos pais e tudo mais. Mas eu sei que por mais que essa seja uma bênção, que isso seja um sonho, que isso seja uma coisa maravilhosa, não é nada perto do que o Senhor tem para mim na vida eterna, no céu, ao lado dele.
Não se esquece do céu, não fica tão preso nas coisas da terra, não fica tão apegado nas coisas materiais, nas coisas que distraem você. Olhe para o que realmente importa, olhe para o Senhor, olhe para o céu, dedique a sua vida ao Senhor, a sua vida em adoração a Ele todos os dias da sua vida, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Examinará as manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas, e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro fora da cidade. Depois, colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro. O sacerdote, ele também tinha conhecimento de pedreiro, de arquiteto, de médico, de tudo, porque ele era o único que tinha realmente parte com Deus, de ir lá e conversar, de ir para o lugar de encontro com o Senhor. Hoje em dia, graças a Jesus Cristo, nós todos podemos ter esse lugar de intimidade com Deus, mas nessa época que apenas o sacerdote tinha esse lugar. Então o Senhor passava todas essas informações que hoje pra gente são muito comuns. Por exemplo, como tirar o mofo de uma parede. Você raspa, faz raspagem, se precisar você troca o tijolo. Mas na época, eles não sabiam isso, eles não tinham ali, são muitos anos atrás, antes de Cristo, sabe? Então, as pessoas não tinham a menor noção de nada disso. O Senhor, tão cuidadoso, ia lá instruir o sacerdote para que ele cuidasse do povo de Deus. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa, depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharam pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura. Ela terá que ser demolida, as pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entra na casa fora da cidade de Canaã, a terra prometida. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mais importante o ser humano do que as coisas. Mais importante são aquelas pessoas que estão ali dentro não se contaminarem pelas coisas, pelos bens materiais, pelaquela casa, pelaquela estrutura, pelaquela situação. Mais importante são a vida dessas pessoas do que o bem material. Muitas vezes o Senhor vai permitir que o seu bem material vá embora para que você não perca a tua vida, que você perca o seu bem material para que você não perca a sua vida. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e ísopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará um pedaço de madeira de cedro, o ísopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte. Aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro, com o ísopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará a propiciação pela casa e ficará pura. Hoje, graças a Deus, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Na nossa casa existe uma marca do sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro puro, sem defeito, para que a morte não passe pela nossa casa e não entre na nossa casa, para que a nossa casa seja completamente ungida e seja completamente consagrada ao Senhor. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Qualquer tipo. Não só o tipo literário, mas tudo que a gente vem conversando.
Eu glorifico e exalto teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, pelo entendimento da tua santa palavra. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Pai, por ter, Senhor, a tua presença comigo, Pai. Como é prazeroso, Senhor. Tu é a parte mais importante, mais preciosa, Senhor, da minha vida. Obrigada, Jesus. Eu consagro o resto do meu dia a ti. Consagramos, Senhor, o dia dessa pessoa que está assistindo a ti também, Senhor. Esteja com ela, tome decisões com essa pessoa, Pai. Ajude ela a passar por todos os momentos, Senhor, com sabedoria, com mansidão, temperança, cheia da tua presença, Jesus. No nome do Senhor Jesus, amém. E amanhã, se o Senhor nos permitir, nós nos encontramos aqui para poder ler o capítulo 15, tá bom? Se você quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade aqui nos comentários. Vocês já sabem que eu sou aberta a ouvir vocês, a gente conversar. E eu peço que vocês possam compartilhar esse vídeo com todos aqueles que o Senhor tocar no teu coração para que você possa compartilhar. Eu não vou falar aqui o número de pessoas, porque não é sobre isso, não é sobre números, mas é sobre pessoas. Seja usado, permita-se ser usado, permita depositar esse óleo de unção que o Senhor colocou na tua mão sobre a cabeça das pessoas, do povo de Deus, tá bom? Um beijo e a paz do Senhor.